Olá, amigos do Pronatec, estamos aqui para mais alguma sessão de perguntas do nosso Papo de Professor. Hoje, quinta-feira, estamos praticamente encerrando os nossos questionamentos, as nossas perguntas dessa semana de trabalho. E hoje eu estou aqui com algumas perguntas para responder, entre elas a do Donato. O Donato, que já é nosso cliente da casa, né? Já apareceu mais de uma vez por aqui, né, Donato? Donato, você pergunta: como abordar e trabalhar o empreendedorismo de forma simples e educativa para os alunos com idades entre 14 e 16 anos, de baixa renda e que muitas vezes pensam que empreendedorismo é simplesmente abrir o próprio negócio? Donato, eu acredito que de uma certa forma nós estamos trabalhando no Pronatec Empreendedor um pouco dessas questões, né? Ao abordarmos o tema e mostrarmos para ele o que é empreendedorismo, ou seja, quando nós estamos mostrando os vários tipos de empreendedorismo que existe e principalmente mostrando os passos que ele deve percorrer para colocar um negócio. Veja se eu entendi bem a sua pergunta. Quando me fala que é simplesmente abrir o próprio negócio, eu entendi que você coloca que os participantes muitas vezes acreditam que é uma coisa muito simples, que é simplesmente abrir uma porta e começar um empreendimento, né? Então, se essa é a sua abordagem, eu imagino assim, que quando você fala para eles que existe uma necessidade de fazer um plano de negócio, quando você fala no plano de vida e carreira, que ele pode ser ou dono do seu negócio, ou ele pode ser funcionário de uma empresa, né, fazer a sua atividade sendo funcionário de uma empresa, e se ele optar por ser dono do negócio, a gente diz para ele que o caminho é ele fazer o plano de negócio. Eu acredito que nesse momento nós estamos abordando que abrir um negócio não é uma coisa tão simples assim. Embora não seja uma coisa de outro mundo, inacessível para eles porque tem uma baixa renda ou alguma coisa nesse sentido, não é nada inacessível, mas tem um passo que deve ser seguido, ou seja, tem um caminho que deve ser seguido. E aí eu acredito que nós estamos abordando isso com muita propriedade quando a gente comenta isso. Olha, você quer colocar o seu negócio? Então o passo é fazer o seu plano de negócio. E aí até uma das sugestões que a gente dá é que ele procure o Sebrae, procure outras instituições para que ele tenha esse encaminhamento. Então acredito aí, Donato, que esse módulo é um dos módulos que tira um pouco dessa simplicidade, vamos dizer assim, né? Dessa coisa tão banal que muitas vezes pode parecer, que abrir um negócio é uma coisa tão simples e tão óbvia que qualquer pessoa pode fazer. E realmente as pessoas podem fazer, só que exige uma certa preparação para que isso aconteça. Ok, Donato? A próxima questão é do Kleber. O Kleber do Rio de Janeiro. O Kleber pergunta: nas aulas é nítido perceber o baixo grau de formação de nossos alunos. Como trabalhar diante desta realidade? Eu vejo que o baixo grau de formação dos nossos alunos é também uma realidade que nós não podemos fugir muito, né? Então, levar a informação, mostrar que as coisas estão acessíveis, mostrar que é possível se fazer algumas coisas. Por exemplo, eu vejo que muitas pessoas elas não têm noção que existe tanta informação, né? Ao mesmo passo que elas têm informação para coisas que nem sempre são tão relevantes, na hora de pensar sobre estudo, na hora de pensar sobre se qualificar, na hora de pensar sobre cursos, sobre várias coisas que estão acessíveis para as pessoas, muitas vezes elas até não sabem que isso é possível. E eu vejo que isso está muito relacionado às vezes até ao repertório dessas pessoas. Por exemplo, se ela tem uma família onde nem sempre a conversa é essa, as pessoas não conversam lá sobre, olha, você pode fazer um curso, você pode se qualificar, tem informação, você tem informações em tal lugar, você pode acessar a internet, por exemplo, na comunidade, existem vários locais onde tem internet gratuita que você pode buscar informação. Às vezes a conversa ela não gira em torno dessas coisas que contribuem bastante para a formação de uma pessoa, de um participante, no caso os nossos alunos. Então eu vejo que talvez o nosso passo ele seja muito relacionado a isso. Quando você diz para as pessoas, você tem a possibilidade de fazer um curso, né? Você quer ser o que afinal? Quando a gente começa a fazer esses questionamentos e perguntar para as pessoas o que elas desejam ser, e quando a gente começa a oferecer alguns caminhos para essas pessoas, nós estamos abrindo um pouco desse horizonte, né? Eu vejo assim que em algumas situações isso acontece com uma certa frequência, porque as pessoas têm um horizonte muito restrito, né? E a partir do momento que você mostra as possibilidades que existem, ela também começa a se interessar.
Então eu vejo que um dos caminhos, Kleber, me parece que seja este, né? Eu vejo que nós fizemos parte das ações que podem mudar essa realidade. Eu acho que a educação, nós como educadores, nós como professores, temos um papel muito grande em relação a isso. Mas também entendo que o nosso papel não atende completamente todas as necessidades. Mas eu vejo que dentro daquilo que é possível ao educador, me parece que mostrar esses caminhos, mostrar as possibilidades, seja um bom chamamento para quem está com seu horizonte tão restrito e pensando em coisas, em tantas impossibilidades, né? Porque uma das coisas que eu vi, por exemplo, lá na turma piloto que nós realizamos em Salvador, que eu tenho comentado aqui com vocês, é muito disso, assim, de faltar aquela informação e de saber que essa informação ela existe e que pode ser acessada. E se você parar para pensar, isso não acontece somente com essas pessoas. Se você imaginar alguns colegas que você tem, às vezes você comenta, tem um curso acontecendo em tal lugar. E tem pessoas que nunca ficam sabendo que as coisas estão acontecendo. As pessoas sempre são as últimas a saber, não tem a informação. Às vezes você está com um empresário em sala de aula e você comenta, olha, no Sebrae tem essa informação. E a pessoa não sabia que no Sebrae tinha essa informação. E ele está todo momento sendo bombardeado de mensagens, de comerciais que falam a respeito de que a informação existe e por uma razão ou outra as pessoas não têm a informação. Então, Kleber, eu acredito que nós podemos ampliar o horizonte como uma forma, ampliar o horizonte dos nossos alunos como uma forma de fazer com que eles consigam enxergar um pouco mais longe e buscar um pouco mais de alternativas para a sua atividade. A Elisa de Balsas, lá do Maranhão, eu tive a oportunidade de conhecer São Luís, Elisa, que terra linda, né? Muito legal, não consegui ainda conhecer os Lençóis, que é a minha próxima ideia, tenho muita vontade de conhecer. Mas Elisa, você comenta, a dificuldade encontrada com os alunos é devido à má qualidade na formação primária. Como posso motivar alunos que não têm condições financeiras para montar seu próprio negócio? Como motivar? Eu parto de um princípio que você está pensando em entusiasmar os alunos, porque eu faço parte daquela corrente que acredita que ninguém motiva ninguém, né? Mas é possível sim você inspirar, você mostrar caminhos para essas pessoas. Eu acredito nisso, eu acredito que o educador é uma constante fonte de inspiração pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelo jeito de ver as coisas, pela abordagem que traz em sala de aula, né? Então eu acredito muito nisso. E sempre que possível eu faço isso porque eu gosto de fazer. Eu acredito que nós temos esse papel importante. Mas eu vejo também que quando a gente fala a respeito de que não tem condições financeiras para montar seu próprio negócio, eu vejo que existe uma alternativa, que claro que para tudo você precisa de algum tipo de investimento, mas hoje existe uma alternativa e que nós trabalhamos muito isso dentro do Pronatec, que é a questão do MEI. Então eu vejo que muitas pessoas que têm uma atividade, elas podem vir a se formalizar, elas podem, com uma atividade simples que ela tem, ela pode vir a se formalizar e a partir daí ela ter o seu próprio negócio, né? Ela ter os benefícios, ela ter os recursos que a Previdência oferece, ela ter os benefícios que existe para ela poder comercializar, ela poder até emitir uma nota fiscal, por exemplo, né? Então eu acho que existem muitas coisas que são possíveis de fazer. Além disso, existem algumas linhas de microcrédito que você pode buscar essas informações no Sebrae. Eu vejo assim, que quem tem o desejo de fazer alguma coisa, quem realmente quer fazer alguma coisa, ela vai encontrar esse caminho. Me parece que o nosso papel maior seja esse, inspirar as pessoas e apontar essas direções que elas existem. Não me parece que seja totalmente impossível se colocar um empreendimento, se colocar um negócio, ou de ser o negócio, como é a nossa proposta dentro do Pronatec Empreendedor. No Pronatec Empreendedor nós falamos muito isso, você pode ser o negócio. E esse ser o negócio está relacionado a atividades simples. Tem pessoas que trabalham com venda de doces, tem pessoas que são alunas que são manicures, enfim, várias atividades que existem e que ela não vai necessitar de um investimento tão grande assim. Então, me parece que essa coisa de não ter condições é uma coisa que pode ser suprimida com essas questões de ver o que é possível fazer num primeiro momento, né? E trabalhar muito essa questão do sonho, porque tem muita gente, eu acho que não são
muitos os casos, mas tem muitas pessoas, tem algumas pessoas que começam empreendimentos com poucos recursos. Então, se a gente olhar a história de alguns empreendedores aí, a gente vai ver que muita gente começou com poucos recursos. E além disso, procurar essas possíveis linhas de crédito que podem auxiliar nesse momento. E para quem está começando esse tipo de empreendimento, assim, existem essas linhas de microcrédito que podem auxiliar. E a minha recomendação é essa: até se você vai trabalhar com essa turma e que você quer saber um pouco mais sobre isso, procura o Sebrae, dá uma conversada com o Sebrae. O Sebrae também tem o 0800, que é o 0800 570 0800, que você pode ligar de qualquer local e pedir essas informações. Olha, eu estou aqui no município de Balsas e eu gostaria de saber o que existem de oportunidades que eu posso sugerir para os meus alunos. Bem como você pode dar como uma das atividades para os alunos essa busca de informação. Que linhas de crédito que será que existem que a gente pode usar para fazer esses negócios que a gente deseja? O que você acha dessa ideia, Elisa? É possível? Eu acredito que sim, eu estou apostando nessa ideia aí. Então vamos lá, nós temos a próxima questão, que é do Pinho lá, meu vizinho aqui de Santa Catarina, Concórdia. Trabalhei muito em Concórdia, Pinho, fiz muitos trabalhos na universidade daí, na época da Sadia, também trabalhei os trabalhos bem bacanas junto à Universidade do Contestado. Mas vamos lá à sua pergunta. Como trabalhar o empreendedorismo em um sistema educacional e familiar que está voltado a ser funcionário, mais do que dono do seu próprio negócio? A grande questão que me parece que nós precisamos colocar é isso. Quando você está dentro, por exemplo, do plano de vida e carreira, que é uma das nossas propostas, né, que é o nosso módulo MOT, o mais longo, você tem duas opções. Você pode ser dono do seu negócio ou você pode trabalhar numa empresa. Então eu imagino assim, ó, que a nossa proposta e o que a gente vai levar para a sala de aula não é somente a possibilidade de você ser funcionário de uma empresa, mas também não é só a possibilidade de ser dono de um negócio. E tem pessoas que não vão ser donos de negócio, por várias questões, porque não desejam, porque não tem perfil, porque não é esse o caminho deles, né? E sem falar que algumas famílias também têm isso. Quantas das nossas famílias sempre tiveram o sonho do funcionário público, né? Ah, você tem que estudar para fazer um concurso e ser funcionário público. E outras não, outras desde o início as pessoas já querem que as pessoas sejam donos de seus negócios, que montem alguma coisa. Então eu não vejo que existe nem o certo nem o errado em relação a isso, né? Quantas pessoas que se realizam sendo funcionários públicos e desenvolvendo seu trabalho, quantas pessoas que se realizam sendo donos de um negócio. Então a coisa mais importante que eu acredito para esse momento é que a pessoa defina o que ela quer ser. E a partir daí ela coloca essa energia. E se ela optar, por exemplo, em ser um funcionário de uma empresa, ela pode ser uma empreendedora. E pode ser um empreendedor sendo um colaborador de uma empresa. Basta que ele tenha uma boa visão e que ele tenha atitudes empreendedoras dentro dessa empresa. Ele pode buscar informação. Claro que tem que procurar a empresa certa, né? De repente ele vai para uma empresa que não permite ele ser empreendedor, né? Que isso também existe. Então é necessário que ele faça a sua escolha. Eu vejo que o nosso papel nesse momento é mostrar esses dois caminhos, né? O plano de vida e carreira, ele questiona muito em todos os momentos. Se você lembrar, quando ele começa a fazer a elaboração do plano de vida e carreira, você vai recordar que em vários momentos a gente faz esses questionamentos, né? Quando ele está elaborando, qual é o seu sonho? Como é que qual é o seu desejo? Qual é a sua ideia de futuro? O que você quer para você? Como é que você imagina que isso que você deseja para você pode ser alcançado? Através da montagem de um negócio ou através de ser funcionário de uma empresa? E quando nós fizemos os painéis também para mostrar o sucesso das pessoas, a gente coloca as duas opções. Uma pessoa que é sucesso sendo funcionário de uma empresa e uma pessoa que é sucesso tendo seu próprio negócio. Porque alguém tem que trabalhar numa empresa, né? Não dá para todo mundo ser empreendedor. Então, aquela história, eu acho que tem as duas opções. E eu vejo que as pessoas podem fazer isso super bem feito, tanto numa opção quanto na outra. Então, eu acredito, Pinho, que esse é o nosso papel nesse momento. Vamos para a próxima pergunta, e a nossa última pergunta de hoje, que é do Douglas, também aqui de Santa Catarina. O Douglas não colocou a cidade aqui. O Douglas coloca assim: os conceitos de empreendedorismo remetem à inovação de produtos... Só um pouquinho que me fugiu, correu a pergunta aqui.
Os conceitos de empreendedorismo remetem à inovação de produtos ou serviços dentro da proposta de trabalho. Dentro da proposta de trabalho, como podemos inserir a perspectiva do intraempreendedor que busca a inovação dentro do ambiente de trabalho? Aí eu até tinha deixado a pergunta do Douglas aqui, próxima da pergunta do Pinho, porque eu acredito que elas estão um pouco relacionadas. Que eu vejo dessa forma aí, Douglas, assim, claro que o intraempreendedorismo ele tem algumas características que são um pouco diferenciadas, né, já que ele se trata do empreendedor interno, empreendedor dentro da empresa, mas eu vejo que o caminho também é esse, ou seja, de você se qualificar, você se capacitar tanto que você consiga enxergar essa relação dentro da empresa. E o intraempreendedor já é um caminho um pouco além desse de você se desenvolver apenas atitudes empreendedoras. O intraempreendedor está relacionado também a você conseguir enxergar os conceitos de que você, dentro de uma empresa, você é cliente e fornecedor, né? Então eu vejo que talvez para os nossos jovens um primeiro passo seja ele desenvolver essas atitudes empreendedoras como um colaborador de uma empresa. E um passo seguinte ele começar a pensar no intraempreendedorismo. Porém, é sempre importante destacar que quando você quer trabalhar um sistema intraempreendedor, você necessita que a empresa tenha essa cultura, né, de fortalecer e de desenvolver intraempreendedores. E aí então nós precisamos pensar sempre que nós podemos mostrar para as pessoas, para os nossos participantes, que existe esse caminho, né, que existe essa forma de atuação e que ele precisa encontrar uma empresa que dê caminhos, que dê soluções, que dê perspectivas para que ele desenvolva o intraempreendedorismo. Porque é legal a gente perceber que essas questões não são questões que você pode passar para o participante e o participante ir para a empresa e já colocar em prática, né? Ele vai precisar que a empresa acolha essas sugestões, que a empresa acolha esse jeito de ver a coisa, né? Porque daqui a pouco se ele vai para uma empresa e ele tem essa ideia do intraempreendedorismo e a empresa não pensa dessa forma, né, ele pode se chocar com a empresa, principalmente se ele não souber como fazer essa condução. Então me parece, Douglas, que esse seja um passo um pouquinho à frente, né? Acho que é necessário, acho bacana já começar a pensar nisso, mas me parece que seja um passo um pouquinho à frente, que daqui a pouco a gente tenha que pensar e trabalhar melhor essas questões. Mas para começar, eu acredito que ele começando a trabalhar essas atitudes empreendedoras enquanto colaborador de uma empresa, ele já começa a traçar esse caminho. Pessoal, então, o Douglas, o Pinho, a Elisa, o Donato, o Kleber, que foram os nossos professores que participaram do nosso papo de professor hoje, e os demais amigos que estão comigo todos os dias aqui, o meu agradecimento, meu muito obrigada. E também eu queria lembrar a vocês que hoje nós respondemos algumas perguntas que estão muito relacionadas à questão do empreendedorismo. Esse não é totalmente o nosso foco, mas como nós não gostaríamos de deixar de responder, nós estamos fazendo essas respostas. Porém, vocês terão a Beatriz, que coordena a sala com vocês, pediu para eu lembrá-los que vocês terão um momento onde vocês vão discutir exclusivamente a questão do empreendedorismo. Aí poderão aprofundar muito mais ainda esses temas. Então fica o convite, né, para vocês, para que guardem essas questões, para que vejam outras questões que vocês querem trabalhar a respeito de empreendedorismo. Amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Fica de novo o convite para quem ainda não participou, para quem está participando conosco. Na sexta-feira estamos encerrando o nosso Papo Empreendedor. Até amanhã!